Até o final do bate-papo são 6. A psicanálise, ela não é uma profissão, né? O público leigo costuma sempre ver psicanálise como profissão, mas psicanálise, na verdade, é uma ocupação, né? Não é uma profissão. Não sei se cortou o som. Eu acho que não, né? Não, cortou um pouquinho aqui, mas foi o cabo, mas eu consertei. Então, a psicanálise, ela, na verdade, o psicanalista é uma ocupação, é uma função. O psicanalista o é de fato no consultório, né, ali na clínica, na prática clínica, e um psicanalista para cada analisante, para cada paciente, ou como dizem alguns colegas, cada cliente. Por que eu procurei a psicanálise? Islã, primeiro, foi por meus próprios dilemas existenciais, né? As demandas que eu trago na minha história. Primeiro eu comecei como paciente, né? Eu comecei como paciente, eu andei por alguns psicólogos no início, não me identifiquei com práticas, né? Com algumas práticas no sentido de abordagem mesmo, né? Então, não me identifiquei com algumas abordagens de psicologia. Eu saliento aqui uma coisa que não é só a psicanálise que é o tratamento, né? Tem gente que acaba pensando que só a psicanálise seria o único tratamento. Não, né? Também não é a única abordagem, existem diversas abordagens que podem trabalhar com a saúde mental. O psicanalista trabalha com psicanálise. Lógico, né? Daí eu comecei como um paciente mesmo, procurei um psicanalista, daí eu me interessei um pouco pela psicanálise quando eu fui vendo que estava funcionando, por assim dizer, né? Eu estava no processo de fato e vi que algumas questões eu já estava conseguindo lidar melhor, elaborar melhor, né? Enfrentá-las de maneira um pouco mais madura, né? Brigar com seus medos. Enfrentar os demônios, né? Internos, fantasmas Às do vezes passado. você se prende muito no medo e acaba trazendo outro, né? Pois não procura ajuda, né? Pois é. E aí foi quando eu me interessei pela formação, que é outra coisa, né? A formação em psicanálise, eu estou falando até outras coisas que você nem perguntou. Fica à vontade. Mas aí eu me interessei pela formação em psicanálise, perguntei ao psicanalista na época e ingressei no mundo da psicanálise, onde estou imerso até hoje, né? A formação em psicanálise é uma formação que não se dá na universidade, né? Não tem curso superior, quer dizer, estão tentando colocar agora uma universidade lá do Paraná, né? Um bacharel. Daqui, né? Mas não parece que não vai dar pé, né? Não vai seguir. E a psicanálise, na verdade, você precisa ter apenas uma formação superior e procurar um instituto sério de formação. Também pode se dar de maneira independente, enfim, mas a formação em psicanálise é cerca de 4, 5 anos e ela é permanente, não tem formatura, não se forma, né? O psicanalista ele está o tempo todo num tripé. Grupo de estudos, se for na ordem de importância, é análise pessoal, supervisão e grupo de estudos. Pronto, assim eu comecei na psicanálise, né, como paciente, e depois a curiosidade, a autorização, o desejo também implicado aí em querer também acolher pessoas no momento tão delicado que é o do sofrimento psíquico. Eu digo delicado, Islã, porque um machucado no corpo a gente identifica com facilidade. Agora no pensamento e na alma é difícil. Na mente, né? Na mente é difícil. Se você pega o cérebro, né? O cérebro é um órgão que cabe você, no máximo, aí com 2 mãos, você sustenta o cérebro. Mas a mente, ela não cabe aqui, né?
E a psicanálise vai trabalhar com isso, É com a bem mente. pequenininho, mas a importância que ela tem é imensa, não é verdade? Sim, né? E a psicanálise ela vai se deter justamente na parte estranha, escura de nós mesmos, que é o inconsciente, né? Esse lado que nós desconhecemos, mas que nós trazemos o tempo todo, né? É como eu até falando no grupo de estudos que eu coordeno, imagine que é como se fosse... Não tem as nuvens agora, né? A gente, quando fala de nuvens, a linguagem é interessante, né? Principalmente a da internet, né? As nuvens. Coloquei né? na nuvem. Tá na Depois nuvem, né? Desarquivo, né? Então imagine que o inconsciente seria as nuvens. Só que não é algo só teu, também é transgeracional, ou seja, você traz da tua família, né? Você traz da humanidade, você traz da tua cultura, da tua religiosidade, etc. Agora, me diga uma coisa. Não era para eu atender esse pedido agora, mas já que é uma pessoa do meu íntimo, eu vou atender. Estão pedindo aqui para você contar a história do tic-tac. Do quê? Do tic-tac. Tic-tac? Sim. Nos comentários aqui no Facebook. Ah, deve ser do tic-tac. Ah, acho que é isso mesmo. Do tic-tac, eu acho que eu já imagino quem seja já. Olha, é uma pessoa que não merece ser ouvida quando ele for pro consultório com você. Na hora que ele abrir a porta e você vê, ele pode fechar. Digo, não, sai. Não posso dizer quem é não, mas... Olha, A história do tic-tac. Então, eu era calouro, estava começando na psicanálise, né? Tinha feito pouco tempo, ainda estava na época de paciente piloto e tal, que é tipo um estágio, né? Por assim dizer. E aí um psiquiatra me encaminhou uma pessoa, né? Para preservar a identidade, a gente sempre altera a história, né? A gente não conta casos que a gente está não pode contar acompanhando, tudo, né? né? Então a gente altera uma série de coisas, né? E essa coisa de que do sigilo é algo muito sério, né? E aí o psiquiatra me encaminhou um homem que estava com crises severas de pânico. E aí esse indivíduo, para encurtar a história, ele começou a passar mal no consultório. Puxa. E eu não sabia o que fazer, né? Ele já estava medicado, o psiquiatra estava medicando ele, e aí de repente no consultório ele começou... E eu tentei fazer ele falar sobre aquilo e ele não estava falando, daí eu pensei rapidamente assim, uma coisa bem criativa. Rapaz, agora essa pessoa do tic-tac pegou, viu? E aí eu peguei, abri a bolsa e eu tinha um tic-tac. Tic-tac é a balinha, né? Tinha um tic-tac e eu pensei, só um momento que eu vou aqui pegar um remédio e eu vou te dar, que você vai ficar bom logo com isso. Zero bala. E aí eu fui no bebedouro, trouxe um copo com água e um tic-tac. Não recomendo ninguém fazer isso. Agora né? que tá, aí, a balinha tic-tac. daquele potinho, né? É mesmo, mas rapaz, E aí, porque olha parece um comprimido, é né? isso, justamente. Daí eu peguei para essa pessoa, né, para esse indivíduo, dele na mão dele e disse para ele, ó, só você só não pode deixar na boca, né? Você coloca e engole já com água. E colocou na boca e engoliu, né? Aí ele disse, e demora quanto tempo? Eu digo, é rápido o efeito, né? Daqui a pouco você já vai ficar bom, no máximo aí 20 minutos. Aí ele, você poderia falar com o meu psiquiatra para ele alterar a medicação? Eu disse, posso, eu pensando, e agora, O que né? é que eu faço? E aí o indivíduo ficou bom, para você ver como é a mente, né? O indivíduo ficou bom. Uma bala. É uma bala. Mas por que ele ficou bom? Não foi o tic-tac. Ele disse que lembrou quando ele ficava doente e a mãe dele sempre trazia um remédio na mão e o copo.
Então, na verdade, não era o tic-tac, mas o que o cuidado estava representando para aquele indivíduo, o significado A ação daquele ato. representou muito para Exato. ele, né? Que é uma coisa que a gente chama na psicanálise de ato analítico. Né? Esse não é um ato analítico digno de ser copiado, só fiz uma vez. E nunca mais. E nunca mais, né? Eu era verdinho, eu estava começando, mas essa é a história do tic-tac. Rapaz, a galera, eu não posso dizer quem foi, mas se você for lá no Facebook, você vai ver quem foi. 7 horas e 55 minutos, para você que nos acompanha aqui através da Venturosa FM, com seu radinho ligado, sintonizado em 104.9, pela turma que está aí no aplicativo Rádiosnet e, claro, você que está nos acompanhando através da live no Facebook, a gente agradece a sua audiência, tá bom? Agora me diga uma coisa, quais ou quem são suas inspirações? Rapaz, eu poderia citar algumas em áreas diversas. Por exemplo, a minha graduação inicial, eu não venho da psicologia, eu venho da teologia. E aí, no campo da teologia, um teórico que me inspirava bastante era o Barth e o Paul Tillich. Na filosofia, o que eu tenho estudado muito ultimamente são os estoicos. Na psicanálise, Freud é a base. Né? Freud é a base. E atualmente o Winnicott. Né? Agora, inspirações para a vida, eu tenho pessoas próximas também que eu poderia dizer, né, que são verdadeiras inspirações para mim, como Dr. Iterbo, a minha mãe que batalhou muito, né, para poder me criar. Então, Dr. Iterbo eu diria que seria uma inspiração daquilo que é humanidade. Adicionando uma falazinha sobre o Dr. Iterbo, eu acho que eu nunca disse isso a ninguém, mas vou dizer agora para você ter a noção. Se for falar da história de Venturosa, se for escrever uma biografia de Venturosa e não colocar Dr. Iterbo, aquela biografia, aquela história não vai ter sentido nenhum. Porque ele tá, como diz o Matuto, ele está pregado na história de Venturosa. Verdade. Médico de mão cheia, viu? Uhum. Então, o Dr. Iterbo seria a inspiração daquilo que seria humanidade e cuidado. Né? Nunca vi ele se negar, né, diante de um socorro assim. E atende independente de bandeira partidária, de cor, né? Que aqui no interior esse negócio de cor é muito forte. Infelizmente tem muito disso, né? E minha mãe, de coragem, né, de determinação, de cuidado também, por que não? Né? Eu lembro da minha mãe chegando cansada em casa, muitas vezes. Minha mãe trabalhava como camareira no Mar Hotel, Atlantic Plaza, e muitas vezes chegar cansada, mas trazer um chocolate pra gente, né? Trazer um chocolate. E minha mãe seria isso, né? Um exemplo de coragem, de garra, de determinação, de cuidado também. Então teria algumas figuras como inspiração. Deixa eu ver aqui. Quais são os prós e contras de ser psicanalista? Quais são as dores de cabeça e as alegrias? Porque eu sei que tem muitas. Rapaz, eu não consideraria dor de cabeça em ser psicanalista e nem algo contra, mas psicanalista é aquele que tem uma vida mais discreta, né, mais reservada, né, tem uma coisa um tanto misteriosa e não seria algo
algo contra, né? Porque para ser psicanalista, Islan, tem que ser algo muito da ordem do desejo mesmo. O indivíduo precisa desejar, não só da ordem do querer, sabendo que ele vai estar em constante estudo, o tempo todo. Tudo aquilo que diz respeito à humanidade, ao ser humano. Então ele vai estudar literatura, antropologia, como até o próprio pai da psicanálise, né, o Freud. Né, você vai ter lá sociologia, antropologia, então tudo aquilo que diz respeito à humanidade, estudar, né, até mesmo religião. E também escutar as suas dores, né? Um psicanalista que não faz análise é algo... Eu acho que se teria uma coisa contra que me vem agora, seria o autoinvestimento, né? O autoinvestimento, né? Para sustentar o lugar de psicanalista de maneira ética, né? E adequada, segundo a ética psicanalítica, seria um custo alto por causa da análise pessoal, da supervisão, grupos de estudos, investimento em livros, né? Então acho que se teria algo assim, seria essa coisa do investimento, mas que mesmo assim eu não digo que seria algo contra, algo que seja dor de cabeça, né? Tem uma coisa que o pessoal aqui e ali pensa que é dor de cabeça, é ficar escutando pessoas. Eu gosto muito de ouvir meus amigos e principalmente dar alguns conselhos. E uma coisa que eu faço muito também, às vezes até além da conta, eu não sei se seria essa palavra certa, além da conta, mas eu dou muito ouvido aos idosos. Gosto muito de ouvir, muito, de todo tipo de história. Desde aquela pequenininha até aquela maior, porque acredito eu que você vai aprendendo cada vez mais, tanto com as histórias dos novos como dos idosos. Eu tenho isso para mim. Sim. Para ouvir, né, a gente vai muito naquilo que seria o sentido da palavra também, né, que para ouvir basta ter ouvidos, né? Para ouvir basta ter ouvidos, para olhar basta ter olhos, mas escutar, né, não é uma tarefa muito comum nos nossos dias, principalmente nessa agilidade de informações, a velocidade como as coisas acontecem, né? Depois da pandemia, essa coisa de cada um ter sempre algo a dizer, né? Como se fosse um arauto, um detentor da verdade. E na psicanálise, por exemplo, isso não existe, né? Da gente deter o saber. Cada um chega com a sua história, com o seu sofrimento, cada indivíduo tem uma maneira bem singular do sofrimento e eu concordo contigo, escutar os mais velhos seria dar ouvidos à sabedoria, né? Você estar atento, né? Apesar que de vez em quando aparecem uns memes na internet, né, que tem muita gente que envelhece, mas acumula conhecimento e não sabedoria. Né? E não repassa, né? Verdade, né? A sabedoria é de uma outra ordem, né? Então, estar ali atento. Na minha infância também, eu era muito cercado pelos idosos, né? Muito cercado por idosos. Tanto que diziam que eu era meio estranho, porque eu não andava muito com crianças, com adolescentes da minha idade. Dois. Também faço isso. Então é algo muito bom. E como eu passei a ter um prazer enorme em escutar idosos, porque eu fiquei como diretor de um
abrigo de idosos, abre um parêntese agora. Sempre que eu vou falando alguma coisa da minha história, tem gente que fica assim, você tem quantos anos, né? Porque cada coisa que você já viveu. Pelas histórias, uns 500, né? Muita gente diz isso. Mas aí quando eu fui diretor de um asilo, né, de um abrigo para idosos, eu aprendi a escutar cada um, né, naquela singularidade mesmo. E tinha um que eu gostava muito, o pessoal dizia que era o meu xodozinho, né, que é um termo muito nordestino, né? O xodozinho seria o queridinho, né, o achegado, próximo. E era Seu Bill. Seu Bill tinha 97 anos. E era uma beleza, né? Eu conheci cantos de coco de roda com Seu Bill, né? Que ele Só cantava. ouvindo as histórias dele. E ele cantava o tempo todo. Aprendi a tocar pandeiro com Seu Bill, né? Então, escutar os idosos é estar atento à história e ouvir, né? Escutar o passado para tentar modificar um pouco o presente. Aí me lembra uma frase do Mahatma Gandhi, né? O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Então, se a gente quer corrigir um pouco o futuro, que o futuro a gente não tem, né? O futuro a gente não tem. Não tem poder sobre ele, mas tem poder pelo presente, E né? o futuro a gente não pode tocar nele, né? Não existe, o futuro ainda não é, né? A única coisa que a gente tem de um pouco, entre aspas, mais sólido é o nosso passado. Mas é passare, né? Já passou, né? Passado. E tudo que a gente tem é o agora. Estamos o tempo todo no presente. Se colocar aqui no agora para a gente estar atento a tudo aquilo, numa era onde o que há é muita dispersão, é muito entretenimento, é muito ruído, é um desafio e adoece, né? O indivíduo, a gente até brinca, né? Tem essas brincadeiras, na verdade, de Instagram, né? De ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Não é só isso, não é tão simples assim, mas se a gente quer, de fato, melhorar o nosso futuro, a gente precisa enfrentar muitas vezes os fantasmas da nossa história, os monstros, esses, entre aspas, demônios que é aquilo que a gente quer fugir, que a gente quer deixar guardadinho dentro de um baú, aquilo que mais nos ferem, né? Ou, né, nos perturbam, né, faz a gente sintomatizar um bocado. 8h07. A você que está nos acompanhando pelo Facebook, a gente agradece a sua audiência, viu? Peço que se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida para fazer a Daniel, pode ficar à vontade aí nos comentários, tá bom? E claro, você que está nos acompanhando pela Rádio Venturosa FM, seja pelo rádio ou pelo aplicativo Rádiosnet, a gente agradece imensamente a sua audiência, tá bom? Agora, Daniel, me tira uma dúvida aqui. Defina para mim não, para os ouvintes, o que estuda ou o que é a psicanálise. Psicanálise é um método terapêutico também, é um método de investigação e o principal objeto de estudo é o inconsciente. Mas a psicanálise, ela não é só uma abordagem, né, terapêutica. Ela é, de fato, Freud tinha isso como definição, né, de ser um tratamento, né, para adoecimentos psíquicos, para um melhor enfrentamento dos sofrimentos psíquicos, né, da mente. E para isso é se escutar, né? Mas psicanálise seria isso. Eu acho que uma definição assim mais simples, a psicanálise Freud tem algumas, né? Freud vai usar justamente a palavra análise da química, né, de analisar no laboratório.
E a psicanálise é onde o indivíduo vai aprender a lidar com as suas dores, enfrentar seus medos, elaborar melhor a história, mas psicanálise, em definição, seria um método de tratamento cujo objeto de estudo da psicanálise seria o inconsciente. Eu acho que seria a definição mais simples. Quais os critérios para definirmos se uma prática é ou não a psicanálise? A livre associação de ideias seria a base. Freud, quando fala de do que é a psicanálise, ele vai colocar, né, justamente a livre associação de ideias. Deixa eu voltar um pouco aí na história. Freud, ele inicia, tem gente que pensa que psicanálise trabalha com hipnose, né? Porque Hipnose é outra coisa. é outra coisa. É outra situação totalmente diferente. É, isso. A hipnose foi, digamos, a porta de entrada para Freud. Freud era um indivíduo muito inquieto na sua época. Ele tinha um desejo de criar algo novo, né? E aí ele saiu fazendo algumas pesquisas no campo da medicina, que tem suas relevâncias também, mas Freud ingressa nessa questão da mente a partir da hipnose, né? O Charcot, né? Ele vai ali no hospital de Salpêtrière, né? E ele conhece a hipnose. Mas só que depois Freud viu que a hipnose não era para todos os indivíduos, e tinha indivíduos que não eram hipnotizáveis, por assim dizer, né? E então ele começa um outro método com Breuer, né? Que é a catarse, o método catártico, onde seria aquilo que uma paciente de Freud chamou de cura pelas palavras, né? A cura pelas palavras, tanto que a paciente pega e diz para Freud, deixa-me falar, né? Aberta Pappenheim, Anaó, ela diz, cala a boca aí, me deixa falar, porque eu quero limpar a minha chaminé, eu quero fazer a cura pelas palavras. E aí Freud entendeu, né, que na verdade, não é induzindo o indivíduo, levando ele em transe, né, que seria a hipnose, né, sugestionar o indivíduo, que seria quase como ter ali a barragem da engazeira, né? De repente tem um furo na barragem, você vai lá e ao invés de ir no outro lado para entender o que foi que gerou esse furo, Você vai eu vou e fecho aqui à frente, mas atrás, né? Então vai, né? Exato. Então vamos ver. E aí eu vou tampando aqui, vai abrindo mais. Então Freud viu que isso seria hipnose, né? E o método catártico também Freud viu que não era suficiente para abarcar, que na verdade o indivíduo deveria ter de lidar com a sua história, né? Com a sua infância, com as suas dores mais profundas, para entender o que é que de fato estava fazendo aquela pessoa adoecer. E aí nasce a psicanálise, a livre associação de ideias, onde Freud vai também trazer a questão da interpretação dos sonhos, que não tem nada a ver com essa interpretação popular, né? Sonhou com escorpião, é traição, né? Caiu o dente, ixi, significa morte, né? Eu sonhei com os dentes caindo, é morte. Não, a interpretação dos sonhos de Freud não tem nada disso. E, então, se tem uma coisa aí que a gente poderia dizer, para ser psicanálise é a livre associação de ideias, a atenção flutuante do psicanalista e outras que acabam vindo como consequência, mas assim, de base seria a livre associação de ideias para trabalhar esse sujeito do inconsciente, o desejo do inconsciente, né? Trabalhar essa parte desconhecida. Agora me diga uma coisa, você falou muito nesse Freud aqui, Freud aquilo, Freud fez isso, Freud escutou isso, disse isso, mas o que é que esse rapaz, que esse homem tem a ver com a psicanálise? Ele é o pai da psicanálise, é o criador, né, por assim dizer. Ele não é o inventor e o criador do inconsciente,
né? Porque já haviam filósofos trabalhando nessa questão do inconsciente, né? Até o que ele vai colocar como pulsão também já havia filósofos que trabalhavam isso, né? Então, Freud é o criador, o inventor da psicanálise, o pai da psicanálise. Então, Freud é a base. É como, por exemplo, estudar matemática. Para você estudar matemática, você precisa pelo menos saber do básico, que é as operações, né? Você tem que aprender pelo menos a somar, a dividir, a subtrair, a multiplicar. Então, não existe psicanálise sem passar por Sem Freud, né? É a base. Então, a gente está o tempo todo retornando para Freud. Mas uma coisa que é muito importante também dizer, que eu vejo colegas, né, do campo psi, né, até muitos médicos, psiquiatras, né, neurologistas, né, outros profissionais, psicólogos também, que pensam que psicanálise é só Freud ou Lacan. Freud e Lacan, Freud e Lacan. Freud seria o alemão, o pai da psicanálise, e Lacan, um francês, bem mais à frente, que ele faz uma espécie de... Ele diz que é um retorno a Freud. Sim, ele volta a Freud, mas coloca muito dele, né? Ele faz tanto que recebe o nome de os lacanianos, é uma outra escola. Então tem muitos colegas que pensam que a psicanálise é só Freud, né? Psicanálise é só Freud. Tem outros, né? Mas psicanálise tem 7 escolas, né? Não é abordagem, né? A psicanálise é a psicanálise, né? Na psicologia seria a abordagem psicanalítica. Um psicólogo que quiser ser psicanalista, ele precisa fazer a formação em psicanálise, mais 5 anos, para poder ser psicanalista, tá? Não é porque é psicólogo que é psicanalista. E existe atualmente, né, tem sido falado bastante, principalmente no período da pandemia, né, uma psicanálise mais empática, a psicanálise do cuidado, e aí o Brasil começa a voltar para um contemporâneo ali de Freud que trabalhava casos difíceis, casos que Freud não trabalhava, que era o Sándor Ferenczi, né? E aí vem a psicanálise húngara, né, com essa coisa do empático, do sensível, a clínica do cuidado, Winnicott, enfim, tem uma série de escolas. A psicanálise contemporânea, por exemplo, a figura do psicanalista não é aquela figura estática, calada, né, que muitas vezes as pessoas pensam que o psicanalista fica como série, né? Tá ali o sujeito falando e o psicanalista tá com um bloquinho escrevendo. Os filmes e as séries mostram muito isso, né? Exato, né? Aí quem tem um pouco mais de conhecimento, com certeza não vai ter essa visão. Mas geralmente quem tem um pouco menos de conhecimento vai atrelar a figura do psicólogo, do psicanalista, à figura do filme, da série, que fica ali só escrevendo com aquele óculosinho baixo, né? Baixo aqui perto do nariz. Ou então sentado lá no birozinho, a pessoa no divã, e ele só falando. E na verdade não é isso, né? Exato. É outra coisa totalmente diferente. Exato. E é interessante você falar do divã, né? Porque o divã nasce justamente por uma dificuldade de Freud, né, em lidar com aquele olhar frontal o tempo todo. Mas aí a gente vai vendo outras coisas, né? Lacan traz uma outra leitura sobre essa questão do divã e outros psicanalistas. Enfim, se a gente vai trabalhar a psicanálise, necessariamente vai passar por Freud, né? Quer seja para criticá-lo, quer seja para atualizar, para contemporaneizar o discurso, para repensar a ideia, refazer algumas coisas, né? Criar novos conceitos teóricos, como a gente tem aí conceito bem rebuscado de um psicanalista contemporâneo vivo, né, o terceiro analítico, ou mesmo o objeto transformacional de outro psicanalista vivo, o Christopher Bolas. Então, existem outras psicanálises. Não existe a psicanálise, existe as psicanálises, né? É plural, de fato, porque de uma escola para outra, muita coisa muda, né? Então, a psicanálise mais ortodoxa, clássica, é uma psicanálise freudiana.
mas não é só isso. Psicanálise não é só Freud, como eu escuto alguns colegas dizerem isso. 8 horas 19 minutos, programa Deixa Rolar especial aqui com o Ivan Tavares, recebendo hoje Daniel Lima, psicanalista. Agora me diga uma coisa, como podemos explicar, a gente falou na questão dos sonhos, né? Agora, como podemos explicar os sonhos através da psicanálise? É uma boa pergunta também. Freud, quando ele vai trabalhar a questão dos sonhos, ele tenta trabalhar de maneira... Ele trabalha de maneira científica. Tá? Então, Freud, quando ele traz essa questão do sonho, é porque ele diz que o conteúdo onírico, que detalhe, todos nós sonhamos todos os dias, mas nem sempre a gente lembra. Às vezes a gente lembra, mas o curioso é que a gente só conta de fato sonho quando o sonho é ruim, já percebeu? O indivíduo teve um sonho ruim, ele diz: mas Islão, eu tive essa noite um sonho ruim. Você nem precisa perguntar o que foi que o indivíduo sonhou, que ele já vai dizer: eu sonhei com um maremoto, né? um cometa, eu sonhei que isso e aquilo outro. O avião atolando, por aí vai. E assim vai, né? Mas a psicanálise, né, Freud vai dizer que o sonho é uma via de realização de desejo. Só isso? Não. Não apenas. Existem duas coisas que Freud vai trabalhar na questão dos sonhos, é o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Na psicanálise, a gente vai em busca justamente desse conteúdo latente. Imagine que sonhos seriam códigos, enigmas, charadas a serem decifradas. Nada daquilo que é de fato. Se você sabe o que é garrafa, você sabe o que é uma garrafa, por exemplo. Quando eu falo garrafa, você imediatamente pensa no significado de garrafa, né? Você pensa aí no conceito de garrafa, né? Ter a garrafa sobre a mesa, você vai conseguir descrever que garrafa é essa, né? Se é uma garrafa preta, o modelo dela. Mas garrafa num sonho pode representar a tua mãe. Garrafa num sonho pode representar a tua mãe. Então, no sonho, nada do que é de fato. Claro, existe toda uma tradição também em meios religiosos de interpretar sonhos de maneira religiosa, mas na psicanálise não se trata de um olhar religioso, e sim tentar explicar o que isso tem a ver com o indivíduo. Então, o que é que traz aí de medo, o que é que vai trazer de traumas, né? Às vezes... sonhar muito eu tenho muito isso. Às vezes eu acho até estranho. Eu sonho muito com água, principalmente com ondas. Interessante. Isso é corriqueiro nos meus sonhos. Sonhar muito com água, às vezes uma água muito escura, às vezes um pouco clara, mas sempre ondas gigantes. Veja, que até para você narrar o fato, tem esse detalhe: escura, clara, as ondas. Então, em psicanálise, a gente vai, para poder interpretar, quem interpreta não é o psicanalista. Não é o psicanalista que vai dizer: Islã, teu sonho com onda, é isso e aquilo outro. Não. No máximo que pode se dizer, normalmente, né, quando se sonha com água, tem muito a ver com a figura da mãe, né, o líquido amniótico, né, então tem muito a ver, mas não quer dizer que seja, né, é apenas uma maneira, às vezes, de instigar o indivíduo a pensar sobre aquilo, mas quem tem que, na verdade, se inquietar com o sonho e ter a interpretação é o sujeito. O psicanalista é o paciente, né, o analisante. O psicanalista seria ali tipo placas, né, vai tentando ir decompondo, e a gente vai montando esse quebra-cabeça, né, por assim dizer. Então, só que os sonhos, uma vez que você acorda, dependendo do que você sonha, né, se for algo muito censurado,
assim que você acorda, se você tiver papel e caneta ao lado da cama, você escrever, aí você vai lembrar de muita coisa. Mas se você não escrever, quando chegar meio-dia, você já não vai lembrar de muita coisa. À noite você lembra pouquíssimo. E por que isso? Porque o aparelho psíquico ele é muito complexo. Freud vai dizer que a mente ela funciona com uma complexidade, assim como o aparelho respiratório, o aparelho digestivo. E aí ele vai dizer que a mente ela funciona de maneira topográfica, dinâmica, econômica, e ele vai trazer na primeira tópica, né? Ele vai dizer que a mente seria dividida, né, e teria a metáfora do iceberg, né, onde seria consciente a pontinha do iceberg, pré-consciente a linha ali da água, né? Essa parte mais visível, né? Então pré-consciente, e a parte do gelo, né, do iceberg que está submersa, que é a maior, é o inconsciente. Então essa é a primeira tópica de Freud, para tentar explicar um pouco do aparelho psíquico. Vai dizer que a mente é dividida em consciente, pré-consciente e inconsciente. A parte menor que a gente tem é consciente. A maior parte de nós mesmos é o inconsciente. No pré-consciente, a gente vai acessando muita coisa a partir da experiência do processo psicanalítico. E a segunda tópica de Freud, que não descarta a primeira, mas complementa a primeira, Freud vai falar da questão do eu, o isso e o supereu, ou ego, superego e id. O id seria a instância mais primitiva. O indivíduo acabou de nascer, né? Então o bebê está ali chorando, tal, ele acabou de surgir, ele é todo id, né? Ele é todo selvagem, entre aspas, né? O id ele é é o reservatório pulsional de nós mesmos, né? A energia que nos mantém vivo. Quando esse bebê chora para mamar, nasceu o ego. Nós temos aí um ego, um eu. E o supereu vai sendo formado ao longo do tempo, né? Então o supereu vai sendo formado, o superego vai sendo formado ao longo do tempo. E fecha ali após o que Freud vai chamar de complexo de Édipo. Então, há uns 12, 13 anos, se a gente fosse colocar por idade, né, aí nós teríamos o superego completo. Ok. O que acontece quando sonhamos agora? Então, pegou essa coisa do aparelho psíquico, né? Consciente, pré-consciente, inconsciente, eu, isso e supereu. Começando a decifrar, No né? sonho, o supereu é a instância jurídica, por assim dizer. O id, a grosso modo, seria o princípio de prazer. E o eu seria o princípio de realidade. Então, digamos que vocês tá passando na frente de uma padaria e se depara com um grande brigadeiro, tua boca chega a saliva de desejo. E aí você, nossa, como eu quero esse brigadeiro. E aí esse princípio de prazer vai com carga total, porque nele não tem tempo, não é amoral, não tem ética, então ele não quer saber. O que ele quer é o brigadeiro. Então vai com carga total para esse princípio de realização, o eu. E aí fica aquela coisa, mas eu tenho dinheiro, já vai para essa instância jurídica. Eu vou precisar de dinheiro porque furtar é errado. Eu aprendi que furtar é errado. Então, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Mas eu quero. Nossa, eu estou de dieta. Mas eu quero. Aí você fica naquela frustração aí e tal, mas passa. E vai para casa. À noite, você sonha comendo brigadeiro. Mas não é só pegando aquele brigadeiro ali na prateleira, né? Colocando na boca. Não, você está mergulhando numa piscina de brigadeiro. Se lambuza naquele brigadeiro. E quando a vontade aumenta, né?
Aí Freud vai dizer que é a realização daquele desejo que foi frustrado. Então eu estou fazendo a passagem para a realização sem precisar vir aqui para essa realidade concreta, por assim dizer. Então, se de repente esse sonho tiver uma outra significação, né? Digamos que você sonhou com um brigadeiro, mas na verdade você está trazendo um outro significado mais de conotação erótica e é algo errado, acionou a luzinha vermelha do super-eu e ele vai começar a apagar. Como quem vai limpando um quadro mesmo, vai apagando e você vai esquecendo. Então, em resumo, seria, na psicanálise, a gente entende que sonho é realização de desejo, não só, às vezes é elaboração de dor, trauma, o indivíduo está travado ali em algo. A gente tem ali os conteúdos manifestos do dia a dia, né, aquilo que você assiste, aquilo que você vê, a tua educação, e tem o conteúdo latente, aquilo que é do inconsciente, o desejo. É aí que a gente vai atrás do que esse indivíduo entende do desejo dele, o que você entende dessas ondas, o que você entende da água suja. Então, seria isso. Vai se montando um quebra-cabeça. Aos poucos, né? Agora me diga uma coisa, qual a diferença entre neurose fóbica e histérica? Rapaz, uma coisa bem conceitual, né, do campo da estrutura neurótica. Freud vai dizer que temos 3 estruturas: a perversa, a neurótica e a psicótica. A psicótica, a grosso modo, sendo bem simplista, é o indivíduo que rompe com a realidade. O perverso é aquele, a grosso modo também, ele usa o outro como um objeto para a realização do seu desejo, do seu prazer, sua satisfação. O neurótico é isso que eu acabei de narrar, entre princípio de prazer e princípio de realidade. Eu quero o brigadeiro, mas eu não posso, mas eu quero, eu não tenho dinheiro, mas eu quero, mas eu estou em dieta, pronto. Essa quebra de contrato entre o princípio de realidade e o princípio de prazer, essa frustração aqui, esse sofrimento, seria o sofrimento do neurótico. O neurótico, ele se trava. O neurótico, ele quer realizar tudo, ele não quer escolher. Ele quer fazer tudo, ele não quer ter a angústia da escolha. A neurose fóbica é isso, só que voltado para o medo. O indivíduo que tem fobia de elevador, né? Ele é claustrofóbico, não consegue viajar. Então, a neurose fóbica, a princípio, lá atrás mesmo, no tempo de Freud, histeria seria a doença das mulheres. Mas o próprio Freud depois vai mostrar um homem histérico, né? Vai trabalhar isso nos seus escritos. Então, a histeria seria a doença das mulheres. A neurose fóbica era o adoecimento das crianças. E a neurose obsessiva era o adoecimento dos homens. Hoje não é mais assim, né? Não se vê mais desse jeito. E histeria, a neurose histérica, a grosso modo, é quando, numa linguagem mais simples, é quando há uma conversão, seria o indivíduo somático, quando aquele adoecimento mental se torna corporal. O indivíduo a pessoa pode chegar a ter um sintoma histérico, por exemplo, um ataque convulsivo sem ter algo biológico, sem ser algo orgânico. Então, seria uma espécie de conversão somática, então vai para o corpo. A neurose fóbica é essa quebra de acordo, né, que eu falei, também com o medo, né, o medo. Essa coisa do horror, né? A grosso modo seria isso. Ainda nessa questão da neurose fóbica seria o medo, no caso, né? Uhum. Eu particularmente não suporto ver uma cobra na minha frente, seja ela de qual tamanho for. Eu já fico ali impaciente
e sai imediatamente daquele local. Então, aí a psicanálise não trabalha isso de maneira simples, né? De maneira Agora também simplista. tem, só lhe atrapalhando um pouquinho, tem pessoas que estão nos acompanhando que têm outros medos de outros animais, né? Também seria uma explicação básica para todos. Exato. Por exemplo, para aranha, o que quer que seja. Eu tenho medo de mesa. Né? Tenho medo de mesa. Não posso ver uma mesa que eu já tenho uma crise de pânico. Um exemplo. Né? Mas na psicanálise a gente não vai trabalhar assim de maneira genérica. Né? Pegamos assim 3 casos, 3 pessoas que têm medo de cobra. Tá? Mas cada sofrimento é singular, tem um porquê. Uma pessoa sofre com esse medo porque vivenciou uma experiência traumática, por exemplo. Alguém pegou uma cobra de borracha e jogou em cima da pessoa. A pessoa adora fazer isso, se apavorou e passou a ficar com medo de cobra. Mas uma outra pessoa pode começar a ter medo de cobra porque na infância viu um gato embaixo de... Eu sempre dou esse exemplo do gato debaixo da mesa, mas eu não vou dar ele todo hoje. Mas, a outra pessoa tem medo de cobra por causa de um gato que está debaixo da mesa comendo uma lagartixa. A pessoa pensava que era uma cobra, quando viu a cabeça da lagartixa, saiu correndo de medo, né? E pensava que era uma cobra. Enfim, tem os mais diferentes significados, até mesmo de maneira mais... Isso é caricato, né? De maneira mais subjetiva, poderia ser uma representação, sei lá, da sogra, né? Porque o pessoal tem a piada que viraliza, né? Sogra rima com cobra. A minha não. A minha sogra é uma maravilha e isso não é para agradá-la, né? A minha sogra é como uma mãe, de fato. A turma gosta muito de fazer piadinha com sogra. Mas aí pode ser que tenha a ver com a sogra, né? Pode ser que tenha a ver com a mãe, pode ser que tenha a ver com o pai, sei lá, né? Então a gente tem que... na psicanálise, o indivíduo vai ser, entre aspas, confrontado a pensar, né, aquele dilema, aquele problema. Digamos, né, você chega, procura o psicanalista porque está num buraco. Né? Eu estou num buraco. A primeira pergunta vai ser mais, o que foi que te fez entrar nesse buraco? Como foi que você entrou nesse buraco? Foi isso, isso e isso. Beleza, agora vamos ver como é que você sai do buraco. O psicanalista não vai dizer. Às vezes, sim, dependendo, né, de casos regredidos, como o Balint, né, um aluno ali, analisando de Ferenczi, vai falar da questão da regressão. Então, um paciente regredido, muitas vezes a gente vai ter que precisar lançar uma corda para ele poder ter um auxílio e sair desse buraco. Durante as sessões de psicanálise? Sim. Então, comentando aqui na live do Facebook, a menina está dizendo aqui que morre de medo de escorpião e medo de cobra. Realmente são animais que eles lá no canto deles e a gente no nosso, né? Até pela significação, né? Também. São peçonhentos, né? Não mexe com isso, menino, porque senão morre, né? Então a gente já vai aprendendo desde cedo, né? Essa questão até mesmo de uma espécie de pulsão de sobrevivência, né? A gente se afasta, cria um certo horror porque é ameaçado. E tem gente que ainda gosta de criar essas coisas, né? Não sei porquê. Enfim, a gente agradece imensamente a todos que estão nos acompanhando pela Venturosa FM, através do rádio, pelo aplicativo Rádiosnet, e também a você que está nos acompanhando aí através da live no Facebook. A turma que está nos acompanhando pela live no Facebook, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade aí nos comentários, tá bom? 8h38. Agora me diga uma coisa, como a psicanálise pode ajudar uma pessoa que teve um relacionamento abusivo, em especial mulheres que sofreram violências sexuais e físicas? Nossa, que horror. Então, depende. É aquela história do cada caso é um caso.
Na psicanálise a gente não tem assim uma receitinha pronta, um manual que vai dizer que toda pessoa que sofre um relacionamento abusivo é isso, isso e isso, né? E que vai ter que fazer determinada coisa para poder sair. Mas a psicanálise pode ajudar o indivíduo, a mulher, né, no caso aí da pergunta, que está num relacionamento abusivo e que passou por violência, não é isso? Que você falou, né? A violência sexual, foi essa a colocação. Infelizmente, a gente E que teve é algo... até algum caso domingo, ontem, né? Um caso que teve aqui de uma pessoa que não aceitava, ou não sei se você teve conhecimento disso, uma pessoa que não aceitava o fim do relacionamento e acabou havendo aí uma questão bastante trágica e a pessoa disparou alguns tiros e 2 pessoas estão no hospital, 3 na verdade em recuperação por conta de um relacionamento abusivo. Pois é, né? É algo tão comum em nossos dias, mas cada caso, repito, é um caso. Uma maneira, a psicanálise pode ajudar? Sim, né? Pode ajudar a fazer essa mulher pensar o que é que a mantém nesse relacionamento, né? A pensar se ela repete esse padrão, né, de escolha. Então, tem um perfil comum aí de um homem, então, o que será que essa criança viveu, né? Será que presenciou violência doméstica, né? E aí está indo atrás dessa figura afetiva, né? Desses objetos primários, que seria aí a mãe é mãe, mãe e mãe, pai e pai, pai e mãe, né? Então, o que é que essa criança viu ali, né? O que é que essa criança presenciou, né? Como é o eu desse indivíduo? É um eu fragilizado? Como a gente pode trabalhar as emoções, né? Pegando aí a teoria do desenvolvimento maturacional de Winnicott, um pediatra inglês e psicanalista. Depende, né? A psicanálise ajuda, mas o indivíduo de fato pensar, refletir naquilo que mantém, se está disposto a sustentar aquilo, né? Por que essa relação de dominante e dominado, né? De submisso, né? Uma relação aí sadomasoquista, né? Onde o outro impõe esse... Porque a gente, quando pensa nessa coisa do sadomasoquismo, vem logo a questão das perversões, né, sexuais, que Freud vai trabalhar também isso, e a gente pensa apenas no campo do sexual, do erótico, né? Mas também tem a ver com o psiquismo, né? Existem indivíduos que se portam de maneira sádica, que têm prazer em gerar sofrimento. Gerar. Um bom exemplo é a questão daquele filme que saiu, acho que está com uns 2 ou 3 anos, 50 Tons de Cinza. Aí já é a perversão de fato, né? A perversão sexual de fato. Muita gente adora esse filme, mas eu particularmente, porque pelo que eu li, eu já... Mexe com o desejo inconsciente da sociedade, né? Mexe com fantasias, mexe com fetiches, mexe com aquilo que a gente tenta guardar dentro daquele baúzinho que eu falei no início, né? Então mexe com muitas coisas do inconsciente, por isso fez muito sucesso, né? Mas aí seria as perversões sexuais de fato, né? Os 50 tons de cinza. Vale salientar uma coisa, que sexualidade na psicanálise não é só o sexual, né, genital, mas sexualidade na psicanálise tem a ver com tudo aquilo que é prazeroso, né? Comer o brigadeiro, né? Comer o brigadeiro é tão prazeroso quanto se dá um prazer orgástico, como se o indivíduo estivesse de fato numa relação genital, entende? Mas a sexualidade na psicanálise é ampla. Então, para poder ajudar essa pessoa que está num relacionamento abusivo, o indivíduo tende... a primeira coisa que a gente poderia propor é como foi que ela entrou nesse relacionamento abusivo, né? O que faz ela continuar nesse relacionamento? Às vezes no começo, eu digo sempre, no começo do relacionamento você já percebe
algumas coisas. Pois é, e também é ver o que essa pessoa entende de relacionamento abusivo, porque tem muitas coisas que recebe a nomeação por causa das lives, né, que passaram a ser popularizadas na pandemia, que era tudo que a gente tinha, essa virtualidade, tá? E acabou que surgiram muitas vozes, né, entre aspas, muitos especialistas aí de lives que dizem, que fala sobre narcisismo, que fala sobre relação abusiva, de coisas que nem são às vezes. Então a gente precisa entender o que é relação abusiva para essa pessoa, né, o que é que ela entende como relação abusiva, enfim, é aquela coisa do singular mesmo. Acabo que eu me repito se eu continuar. A dúvida está tirada. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, a gente agradece imensamente aqui a você que está nos acompanhando, comentando aí. Muita gente parabenizando. Só um detalhe, né? A primeira coisa assim que eu acho que é importante dizer para a pessoa que está assim procura um psicanalista, né? Vai procurar fazer algum tipo de psicoterapia. Procura um psicanalista, procura um psicólogo e aí trabalhar essa questão. Você que nos acompanha pelo Facebook está comentando aí nosso bate-papo. Como eu disse a Daniel, eu gosto de salientar que não é basicamente uma entrevista, porque entrevista, eu acredito, na minha humilde opinião, é uma coisa mais fixa, né? Seria mais engessada, né? Uhum. Eu gosto sempre de a gente interagir um pouco, às vezes tá numa resposta, aí eu vou lá, pergunto, no meio da resposta dele vem uma pergunta, aí eu vou lá e pergunto e por aí a gente vai. Ianei Cazuza está dizendo aqui, parabéns, doutor, gosto muito do seu trabalho. Lenil também está por aqui, Maria da Glória, enfim, a você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, comente, coloque sua dúvida, faça sua pergunta que a gente vai transmitir aqui para Daniel, tá bom? Agora, a parte das perguntas dos ouvintes. Eu postei e algumas pessoas mandaram suas perguntas. Uhum. Uma mulher mandou a seguinte pergunta aqui. Sou muito estressada e me irrito com muita facilidade. Brigo com meu esposo praticamente toda hora. Não temos um pouco de paz por conta disso. Aí ela diz mais, sou diagnosticada com TAG. Não sei se tem a ver. Quero muito ser uma pessoa normal. Que profissionais devo procurar? Se ela não fez um diagnóstico pelo Dr. Google, né? Se ela não fez um autodiagnóstico para TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, então eu vou subentender que ela já faz acompanhamento psiquiátrico, né? Para receber esse diagnóstico. Então, se já faz acompanhamento psiquiátrico, é importante que faça acompanhamento também psicoterapêutico. Procura um profissional que você se identifica, uma pessoa, né, qualificada que você se identifique, né? E tem gente que começa o processo e para justamente por não ter uma identificação, né? Não fazer o que a gente chama de relação transferencial. Esse estresse e irritabilidade pode ser também da ansiedade? Pode ser, mas pode também não ser. Pode ser que a ansiedade venha justamente de um quadro depressivo. Que a gente, quando pensa em depressão, pensa só no indivíduo ali chorando, triste o tempo todo, mas às vezes vem com irritabilidade, né? E uma das faces também da depressão seria do que os psiquiatras, né, denominam, né, diagnosticam, né? Uma coisa que na psicanálise a gente não faz, dar diagnóstico. Então, subentendendo que essa pessoa já faz acompanhamento psiquiátrico, ela precisa procurar algum profissional para falar, para entender o que é, a partir de onde ela está sofrendo, né? De onde ela está falando, não é no sentido físico e geográfico, né? Estou falando de Venturosa, né?
Não, mas de onde ela está falando quando ela fala dessa dor? Ela está falando de quê? Quando ela fala de ansiedade, de estresse, ela está falando de onde? Como era esse ambiente que essa criança cresceu, entende? É mais por aí, mas de cara procura fazer, puxando sardinha para o meu lado, procura fazer análise. Pedro Henrique também está por aqui. Abraço para você, meu amigo, lá em São Paulo, está nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Pedro Henrique, agradeço. Mais uma dúvida aqui. Medo de julgamentos, receio de sair de casa, criar teoria que os outros estão pensando a meu respeito. O que pode ser? Nossa, pode ser algumas coisas, né? Pode ser ansiedade, né? Pode ser uma fobia social, né? Pode ser uma série de coisas, né? Mas, como eu disse, a psicanálise não trabalha com diagnóstico, né? Por mais que a gente tenha, por exemplo, numa espécie de psicodinâmica, né? Um trabalho mais com a psicodinâmica, que seria da psiquiatria psicodinâmica, que vai trabalhar mais essa questão da psicanálise na psiquiatria. Então, numa perspectiva psicodinâmica, a gente vai ter esse diagnóstico para a gente, mas não para dizer para a pessoa. Então, o que essa pessoa tem, a gente só vai descobrindo através de um trabalho. Mas pode ser fobia social, pode ser pode ser ansiedade, pode ser um eu tão fragilizado, né, ao ponto do indivíduo estar fragmentado, querendo agradar a todo mundo e não agrada nem a ele mesmo. Né? Pode ser um indivíduo que na infância sofreu traumas os mais diversos e nessa ânsia, nesse desejo de querer ser amado, de não perder o amor do outro, ele quer agradar a todo mundo e vive uma incessante angústia porque ele não consegue realizar o seu desejo. Então, como eu não consigo realizar o meu desejo, eu sou refém do outro, eu estou o tempo todo com essa sensação de fracasso, né? Eu vivencio uma experiência de ansiedade, mas eu tenho aí à minha volta um objeto persecutório, tem sempre aquilo que em psicanálise lacaniana a gente chama de grande outro. Grande outro é alguém com muita importância, né? Seria aí, por exemplo, né, para pessoas que têm uma religião monoteísta, né? Deus, né? Deus seria esse grande outro, né? Os pais, né? Seria o grande outro. Quando o indivíduo está tão fragmentado, então ele quer colocar todo mundo como se fosse um grande outro. E na verdade ele não agrada a si. Então ele está com um objeto persecutório, uma espécie de ansiedade persecutória, porque tem o tempo todo o tempo, um objeto que eu estou querendo agradá-lo, para eu não perder esse amor, para que eu possa me sentir amado e acolhido. Então, podemos ir até por esse viés. 8h52, programa Deixa Rolar aqui com Islan Tavares. Hoje, programa especial, recebendo o psicanalista Daniel Lima, natural de onde? Recife. Recife, terra boa, terra do meu Santinha, viu? Santinha, terra do meu Santa Cruz. A terra do leão da ilha, né? Não, deixa essa história. Deixa o leão da ilha pra lá, que eu já sei que seu genitor é torcedor do esporte também, né? Não é verdade? Assim, né? Cátia Cristina está dizendo aqui, gostaria de ser sua paciente, mas como não posso, sou fã do seu trabalho. Olha aí, Cátia. Como ela sabe que não pode, né? Ela já entrou em contato comigo. Doutor Daniel, sucesso em sua missão. Obrigado. Alba Soares também está dizendo aqui, parabéns, um bom profissional. E Joelma Cacheado, conhece Joelma? Conheço essa pessoa, né? Conheço um pouquinho. Temos assim. A gente já vem um pouquinho de jornada aí, comendo sal junto, né? Olha aí. Ela está dizendo aqui, parabéns, Daniel Lima, a Casa São José tem muito orgulho em tê-lo como parceiro. Artista plástica também, a Joelma. Estou na Casa São José, aqui em Venturosa, eu comecei lá, né? Na Casa São José desde março de 2015, eu atuo aqui em Venturosa. Quitéria dos Santos. Quitéria, eu coloquei. Misericórdia.
Quitéria, eu coloquei um comentário aí na foto da sua mãe, depois você dê uma olhadinha, viu? Ela está dizendo aqui, está falando de Minas Gerais, estou precisando muito das suas consultas. Olha, vem a Venturosa, Casa São José, já está. Eu atendo online também. E é? Aham, atendo Olha pessoas aí, de Quitéria. outro, até mesmo brasileiros que moram em outro país. Então, no online, hoje em dia, estamos perto. 8 horas e 54 minutos. Para crises de identidade, é aconselhável psicólogo ou psicanalista? Depende, né? Depende muito. Na psicologia, o indivíduo vai ter um leque de abordagens, né? Um leque de abordagens. Mas na psicanálise é possível também trabalhar isso? Sim. Primeiro, o que seria crise de identidade para essa pessoa? Né? O que seria crise de identidade? Tem que ter Por todo quê? um acompanhamento. Porque Pra o descobrir, indivíduo, né? exato, porque o indivíduo está dizendo que está em crise. Né? O que é a crise para essa pessoa? O que é esse estado de sofrimento? O que a pessoa pensa que é a sua identidade para achar que ela está em crise? Né? Então, na psicanálise, a gente trabalha também com perguntas, com interpretações. E um detalhe, né, que eu falei do online, o online funciona tanto quanto o presencial. A gente utiliza as mesmas técnicas, os mesmos fundamentos teóricos para o atendimento. A psicanálise poderia ajudar com problemas de concentração durante o estudo? De maneira tão objetiva assim, quem trabalharia seria um psicólogo. Mas a psicanálise iria pela via do desejo. Por que o indivíduo está desejando isso? E será que o indivíduo realmente deseja determinada coisa para se concentrar? E se o indivíduo deseja, digamos, ele quer fazer o concurso, ou ela quer fazer o concurso da polícia militar. E todas as vezes que vai estudar, não consegue, né? Não consegue se concentrar. Dificuldades. Exato. Mas aí tem um filósofo, né? O Turkey, que ele vai trabalhar essa questão da sociedade hiperfocada, né? Essa sociedade hiperativa. Que é curioso que fizeram estudos em aldeias, né? Ou melhor, em comunidades indígenas, e não viu nenhum indígena com transtorno, com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje em dia, a nossa atenção acaba sendo prejudicada, isso tem psicólogos, neurologistas, neurocientistas, psiquiatras que falam que essa exposição, essa hiperexposição a telas, né, nos faz dispersar. O filósofo Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, ele vai dizer que isso pulverizou tanto a nossa atenção que nós regredimos, né? Ao invés da gente ter uma atenção só para uma coisa, a gente ficou com essa espécie de atenção de sobrevivência, ficar com, entre aspas, foco em muitas coisas. Então, voltando para a pergunta, depois desse longo parênteses, essa pessoa quer fazer esse concurso, joia, mas o que é que está tirando essa atenção? O indivíduo está toda vez indo para o celular, está indo jogar, né? Mas ele deseja realmente isso? Quem implantou esse desejo nele? Foi alguém? O desejo é dele? É dela? Então, a gente, ao invés de trabalhar a patologia, a falta de atenção, a gente vai tratar a pessoa. Ao invés de a gente escutar o sintoma, não tenho atenção, a gente vai entender o que é que o indivíduo deseja, né,
para a gente saber se de fato ele está tendo atenção, ou às vezes essa desatenção é uma defesa, porque eu não quero ser policial, mas desejaram para mim, porque na minha família, meu bisavô foi policial, meu avô foi policial, meu pai foi policial e eu tenho que ser policial. Então foi inculcado em mim, só que eu não quero, eu quero fazer filosofia, eu quero ser filósofo. Ah, eu quero ser músico. No Brasil, música e filósofo, né, não vai muito. Depende. Mas, então é entender se de fato o indivíduo deseja. Então, ao invés de a gente ir para a via de vamos tratar essa falta de atenção, a gente vai entender o que é essa falta de atenção, até que ponto ela é um malefício ou um benefício, até que ponto é uma defesa ou uma sabotagem, ou, para utilizar uma linguagem freudiana, uma ruína pelo êxito, que seria sabotagem. Agora, como eu havia brincado no finalzinho da live de Joelma, é a questão dos relacionamentos. Porque eu acredito que você deve ter muitos como é que diz, pacientes que tiveram algum problema no relacionamento. Agora eu quero entender por que tantos relacionamentos, alguns ou muitos, estão assim de forma rede social. É um relacionamento de rede social. Porque as pessoas investem tanto no relacionamento na rede social e acaba esquecendo do relacionamento presencial. E com isso o relacionamento começa a desaparecer. Aí vai ocasionando problemas em cima de problemas. Aí com isso a pessoa traz alguns problemas na mente, que a gente sabe que muita gente hoje no relacionamento sai com a mente totalmente, podemos dizer que doente. Você está falando de relacionamento de maneira genérica ou relacionamento amoroso? Amoroso, seria um relacionamento amoroso. Então, né, o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, conhecido como o sociólogo da liquidez, né, porque nele tudo é líquido, o amor é líquido, o medo é líquido, né, tudo ele vai dizer que é líquido, ou seja, que se dissolve, que não é sólido. E nessa questão do amor líquido é que já as relações são fluidas, né? Elas são fluidas, elas não tem mais aquela solidez, não se sustenta, né? E essa coisa que você falou é bem interessante, porque a gente pode pensar algumas coisas, como por exemplo, se uma pessoa tem uma necessidade de sustentar um relacionamento na virtualidade, nas redes sociais, por exemplo, que virtualidade para um filósofo francês é também realidade, uma extensão, uma continuidade da realidade, mas vamos falar de rede social, né? Então, até que ponto a pessoa não está sustentando um relacionamento narcisicamente como uma espécie de troféu, né? E fazendo das redes sociais uma espécie de vitrine para expor os meus troféus. Mas também a gente pode pensar, né, para quem essa pessoa está querendo mostrar. Essa relação é para ela ou é uma relação para alguém específico que ela está querendo afetar, né? Por que sustentar uma relação só na virtualidade, não na vivência, na experienciabilidade? O indivíduo não está experienciando, está apenas fantasiando. Enquanto uma relação ela está o tempo todo ali na virtualidade, ou melhor, na rede social, a gente tem que pensar um pouco nessa coisa da fantasia, né? Por exemplo, eu já vi casais, né, que saem vamos ao restaurante, e quando chega no restaurante, um fica no celular e o outro fica no celular. Aí tira a foto do prato e coloca no Instagram, né? Restaurante tal, marca o lugar, né? Pessoas. Marca tal, e depois faz uma selfie com a pessoa que se está, né? E diz: com meu amor, né? Com minha paixão, né? Em tal lugar. Mas não está, né? Percebe que não está porque está o tempo todo compartilhando. Para quem?
para quê? O que essa pessoa quer? As redes sociais trouxeram uma coisa que antigamente era mais as pessoas... trouxe uma preocupação que era mais para as pessoas do marketing, né? Era mais voltada para pessoas do marketing. A rede social acabou sendo uma espécie de auto-marketing, né? De marketing pessoal. O tempo todo a pessoa está fazendo propaganda de si, né? Nas redes sociais, todo mundo só publica aquilo que seria, entre aspas, vendável, né? Então, se vende, né? Então, bora compartilhar, né? Se compartilha apenas prateleira de felicidade, de instante feliz, onde às vezes nem é. É muito comum a gente ver em redes sociais, né, vídeos de indivíduos. Eu até vi um vídeo curioso, engraçado, né? O indivíduo está bem triste, abalado, e ele está andando na rua afetado e vê uma tampa de vaso sanitário. E aí ele pega e coloca a cabeça dele assim, como se fosse dar a ideia de que a selfie que ele faz, da direita para a esquerda, é como se ele estivesse numa janela de um avião, né? Então parece que ele está sentado, né? E pega uma luva e diz indo jogar beisebol. O outro pega água, joga no rosto, né? Molha um pouco a camisa e diz voltando de um treino, onde na verdade são pessoas extremamente tristes. O vídeo mostra isso, né? Essa artificialidade daquilo que se compartilha como felicidade, promovendo uma espécie de felicidade tóxica, uma ditadura da felicidade, de modo que se prevalece a pergunta: você é feliz? Né? Você é feliz? Ontem eu estava assistindo um filme da Marvel, do Doutor Estranho e os Multiversos, né? Um filme extraordinário para quem gosta de mecânica quântica, né? E viaja nessa coisa de multiverso, de universo paralelo e tal. A pergunta que vai iniciando o filme, a trama, né, é outra, mas tem uma pergunta que se repete: você é feliz? E aí uma vilã começa a ir atrás dessa felicidade porque ela se percebe que não é feliz. Eu não vou dar spoiler, né? Mas essa vilã, ela percebe que não é feliz e vai atrás dessa tão sonhada e famigerada aí felicidade, né? Então a gente vive nisso, né? Você é feliz? Não, né? Ninguém é feliz o tempo todo e está tudo bem não estar feliz o tempo todo. Né? Felicidade não é emoção, como as pessoas querem colocar. Felicidade é instante, é estado, né? Não é uma linha contínua. Felicidade não é emoção, é um instante, é um estado de espírito que só o fato de você desejar, eu queria que essa felicidade durasse para sempre, você acabou de fazer um furo de angústia no teu instante feliz e trouxe a angústia para dentro da tua felicidade e ela encerrou. Acabou a felicidade. Eu não sei se você tem a mesma opinião que a minha, mas eu acredito que muita gente depositam a sua felicidade em redes sociais, em curtidas, em fotos. Minha foto só teve, vamos botar o número aqui, 30 visualizações, 10 curtidas, aí já bate a tristeza. Eu acho isso muito supérfluo. E o pior, Isla, é o adoecimento que isso promove, né? Porque o que você acaba vivenciando, se entrar nesse jogo, nesse movimento das redes sociais, você adoece de ansiedade, né, de depressão, né, porque quando teve o bug, né, aí deu um problema no Facebook, né, que agora é Meta, e deu um bug geral, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo saiu do ar. Teve gente que foi socorrida, né? Teve gente que foi socorrida com crise de ansiedade severa, né? Teve gente que teve um estado de afundamento, né, melancólico, horroroso, gente que teve crise de pânico. Então, a rede social é adoecedora por si só? Depende. Muito da maneira como você a usa. Utiliza, né? Porque a maneira como você vai se utilizando da rede social, né?
Tem gente que tira a mesma foto, mudando pequenos detalhes, né? Tira 100 fotos porque o cabelo tem que estar exatamente fazendo tal sombra, utilizando tal filtro, né? Porque está indo em busca de uma perfeição para cair nesse olhar do outro. Mas que outro é esse que eu estou querendo que me veja? Quem é esse outro que eu estou querendo ser visto o tempo todo? Por que eu estou com esse desejo megalomaníaco de ter muita curtida, de ter muitos seguidores? Qual seria a importância e necessidade? Enquanto é um desejo do indivíduo agradar o outro, enquanto é um desejo, veja só, enquanto é um desejo, é saudável, né? Nós precisamos disso na civilização. Quando passa a ser necessidade agradar o outro, aí já é extremamente angustiante e adoecedor. O indivíduo precisa entender qual é a raiz disso, né? Qualquer que seja a relação que só se sustente na virtualidade, é uma relação que só existe na ordem da fantasia, praticamente. Quer seja de amizade, quer seja relação amorosa, o que quer que seja, porque ali é uma distância de afetos. E o indivíduo pode ser o que ele quiser atrás das teclas. Ele pode ser quem ele quiser. Ele pode colocar para fora as suas fantasias, né, de querer ser. E ainda mais hoje com inteligência artificial, que você coloca a tua foto e você fica ali malhado, fica do jeito que você quiser. É a questão dos filtros também, né? Que às vezes as pessoas exageram um pouquinho nesses filtros, nessas edições de foto, que às vezes nem parece com a pessoa, né? De modo que a mesma pessoa, né, parecem 3, 4 por causa dos filtros. E agora com essa questão da harmonização, aí foi que mudou praticamente o ser humano por completo. 9 horas 11 minutos. A você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo aplicativo Rádiosnet e também pelo radinho sintonizado em 104,9 em Venturosa FM. O programa Deixa Rolar hoje recebendo o psicanalista Daniel Lima. Daniel, suas considerações finais antes do jogo rápido. Antes do jogo rápido. As minhas considerações finais, primeiro é agradecer, né, te agradecer pelo convite, né, e dar esse espaço para poder falar um pouco, pensar um pouco sobre psicanálise, né, não rotulando, não dando diagnósticos, mas pensar um pouco, né, a que se propõe a psicanálise. Eu estimulo a quem estiver nos escutando as mais diferentes plataformas, quer seja rádio, onde quer que seja, estimulo o indivíduo que está em sofrimento a procurar ajuda profissional, né? Procura ajuda, né? Aquela frase padrão, né? Você não está só, né? Você não está só. Não pensa que, não, meu problema não tem jeito, eu sou a pessoa mais problemática da face da Terra, né? Não tem solução. Pode ter sim, né? Vamos pensar juntos, vamos trabalhar. Eu atendo na Casa São José, né, em Venturosa. Atendo também em Arco Verde, na Clipa, né, que fica quase na frente ali da antiga estação de trem, né, de Arco Verde. Atendo também online, pessoas como eu disse, até fora do país, em outros estados, então atendo também online. Às vezes as pessoas procuram, né, ligam assim, qual o valor da sessão? Isso é uma pergunta padrão, viu? É a pergunta que mais se repete, qual o valor da consulta? Às vezes pensam mais no valor do que no que a sessão pode trazer e aí eu digo, vamos marcar a primeira sessão, né? E aí na primeira sessão, depois que eu escuto a pessoa, é que eu vou dizer qual é o valor da sessão, até porque eu não sei se eu vou dar conta do que a pessoa está trazendo, a pessoa não sabe se vai continuar, não sabe se vai se identificar comigo. Então, eu estimulo você a procurar. Meu Instagram é daniellima.pe, de Pernambuco, né? daniellima.pe. Lá tem meu blog, lá tem outras coisas mais. O jogo rápido você entendeu, né? Uma palavra, uma definição. Mais uma vez agradeço imensamente a você que está
nos acompanhando aí através das mídias sociais, tá bom? Deus, Amor. verdade, Plural. mentira, Defesa. Nordeste, Nação. venturosa, Casa. Lar. escola, Revolução. amor, Vida. saúde mental, Necessidade. viagens, Saúde. Brasil, Pátria. vida, Impulso. Pulso. família, Base. Esporte Clube do Recife. Casar, casar, casar. Esse Esporte Clube do Recife aí eu adicionei, viu? A gente agradece mais uma vez. Eu que agradeço. Daniel, eu agradeço mais uma vez ao convite atendido por você. E acho que o bate-papo foi muito proveitoso. Só lembrando que esse bate-papo está salvo aí no meu Facebook, Islan Tavares. Se você quiser acompanhar depois, está lá para tirar suas dúvidas, né? E eu fico à disposição. Certíssimo. Vamos marcar uma sessão primeiro para a gente falar do relacionamento amoroso aqui do locutor que deram errado. Aí vai ser um dia todinho, viu? Vamos entender essa Compulsão compulsão à aí. repetição que existe aí, né? O dar errado. Obrigado mais uma vez, doutor Daniel. O programa Deixa Rolar volta amanhã, a partir das 7h30 da noite, se o Senhor assim nos permitir. Porque senão, com certeza, Ele tem algo melhor em nossas vidas. Tchau, tchau, gente.